Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele conhece cada um pelo seu nome. Este é o estudo de número 727 aqui do nosso canal Jabal, que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E o nosso nome, ele é a nossa identidade, ele nos identifica. Vamos ao nosso tema. Deus te conhece pelo nome. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 45, verso 3, que diz: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Bíblia ela nos mostra que o Senhor chamou muitos personagens e chamou-os pelo nome. Vamos ver alguns deles, como por exemplo, o chamado de Samuel. Samuel significa Deus ouve, pedido a Deus ou até mesmo de Deus. Ele foi chamado várias vezes pelo Senhor e a Bíblia lá nos mostra que a palavra do Senhor era preciosa, mas era rara no tempo de Samuel. No tempo de Eli não havia muita comunicação do homem com o Senhor. Vamos conferir 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que diz: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha que tremendo a gente entender que mesmo naquele tempo que Samuel cresceu, não havia a palavra do Senhor. A palavra não era manifesta, mas Samuel ele era dedicado. Ele servia o sacerdote Eli e ele cresceu aos cuidados de Eli, mas ele servia ao Senhor de coração. A primeira vez que o Senhor chamou a Samuel, ele respondeu achando que fosse o sacerdote Eli chamando ele. 1 Samuel capítulo 3, verso 4, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Olha que prontidão, o Senhor chamou o Samuel pelo nome e ele foi se apresentar diante de Eli e ele perguntou para Eli o que ele estava precisando, e assim aconteceu mais duas vezes. Na terceira vez ele entendeu que quem estava chamando a Samuel era o Senhor e ele instruiu como Samuel deveria proceder. Já na quarta vez o Senhor novamente chamou a Samuel. Samuel respondeu conforme foi instruído por Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. As 4 vezes que Deus chamou a Samuel, ele se mostrava em prontidão. E muitas vezes a gente vê que Deus está nos chamando, que Deus está falando conosco, mas nós não estamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Outra pessoa que Deus chamou pelo nome foi Abraão, mas ele chamou de Abrão. Vamos entender que Abrão significa pai honrado, pai exaltado. Gênesis capítulo 15, verso 1, que diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus falou para Abraão: não temas, não tenhas medo. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso, ele estava sendo o escudo de Abraão e Deus mostrou que ele estaria na frente dele, ou seja, Deus o protegeria, Deus o guardaria, mas Deus também o abençoaria. Ele teria uma grande recompensa. E antes de Deus mudar o nome de Abrão
para Abraão, Deus se apresentou a ele como Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, verso 1 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus se apresentou como aquele que tem todo o poder para mudar todas as circunstâncias. Como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor, porque Abrão, ele era pai elevado, mas ele não tinha filhos. Agora ele passou a ser chamado pelo Senhor por Abraão como pai de muitas nações, pai de multidão, pai de um povo ou de muitos povos. E Deus, ele fez uma aliança com Abraão e mudou o nome dele. Gênesis capítulo 17, verso 4 e verso 5, que diz: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. E Deus, ele não mudou somente o nome de Abraão, não, ele também mudou o nome de Sarai. Sarai era a esposa de Abraão. E lembra como que Deus mudou o nome dela? Vamos conferir? Gênesis capítulo 17, verso 15, que diz: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Sarai significa princesa, dama, e Sara significa princesa, mulher nobre. Que tremendo! E Deus abençoou a Sara. Quando Sara estava com 90 anos, ela concebeu a Isaac. Olha que tremendo como Deus conhece o nome. Deus abençoou Sara e quando ela tinha 90 anos, ela concebeu a Isaac, pois o nascimento dele mostrou para nós e mostra hoje que Deus também conheceu o nome de Isaac. Foi Deus que deu o nome de Isaac. Gênesis capítulo 17, verso 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus conhece o nome de cada um, Deus chama cada um pelo nome. Mas também nós vimos que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e ele também deu o nome do filho de Abraão e de Sara, chamado Isaque. Isaque significa riso. Sabe por quê? O próprio Abraão, quando ouviu a notícia que ele seria pai, sabe o que ele fez? Ele riu. Gênesis capítulo 17, verso 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. É o Todo-Poderoso que estava fazendo a promessa para Abraão e ele riu. Mais tarde, quando Sara ouviu a notícia, quando ela ouviu Abraão conversando com o anjo do Senhor e falando isso, ela também riu. Gênesis capítulo 18, verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Olha o pensamento de Sara. Como que ela poderia dar à luz a um filho se ambos eram velhos? Mas a resposta do Senhor para Sara foi muito linda. Vamos entender em Gênesis capítulo 18, verso 13 e verso 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Deus, ele ouviu o pensamento dela, Deus ouviu aquilo que se passava nela. E olha ainda como Deus respondeu: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado,
tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Deus cumpriu a promessa dele, sabe por quê? Porque não há impossível para o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver também Deus falando sobre o primeiro filho de Abraão, que não foi Isaque, foi Ismael. Ismael significa Deus ouve. Ismael era herdeiro de Abraão. Ele nasceu de Agar, serva de Sara, quando ela engravidou, porque foi Sara que mandou Abraão ter um filho com Agar. E quando Agar engravidou, ela começou a desprezar a Sara. E a atitude de Sara foi afligir a Agar, a tal ponto que Agar não conseguiu mais conviver e ela fugiu. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor encontrou Agar junto à fonte, e o anjo do Senhor fez promessa a Agar, falando de Ismael. Gênesis capítulo 16, verso 11, que diz: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho. Olha Deus dando o nome: e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Deus viu a aflição de Agar. E Deus mandou ela retornar para Sara, mandou ela se humilhar diante dela. Deus mandou ela voltar, ela obedeceu e mais tarde Deus a abençoou, ela ficou livre, ela não ficou mais como serva de Abraão e de Sara. E Ismael ficou morando com ela no deserto de Parã e eles foram muito prósperos. Vamos ver outro patriarca, vamos nos lembrar de Jacó. Jacó, o significado é suplantador. Olha o outro significado, agarrador de calcanhar. Muitos traduzem o nome de Jacó como enganador, pelo fato dele ter enganado o pai dele, ter enganado a Isaque e ter tomado a bênção da primogenitura. E também pelo fato dele ter negociado a primogenitura de Esaú. Sabe o que significa suplantador? Significa superação, significa vencedor. Mas certa vez, olha que Deus tremendo, ele defendeu Jacó. Ele advertiu Labão, o sogro de Jacó. Gênesis capítulo 31, verso 24, que diz: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. Labão estava furioso com Jacó, porque Jacó tinha ido embora e foi sem avisar ele, sem se despedir, e levou Raquel e levou Leia, ambas filhas de Labão. Levou todos os filhos, levou os bens, levou tudo aquilo que ele tinha conquistado com muito trabalho. E Deus também mudou o nome de Jacó para o nome de Israel. Gênesis capítulo 35, verso 10, que diz: então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Jacó era um suplantador e Israel significa que luta com Deus ou que governa com Deus. Este Israel é o nome da nação escolhida por Deus como propriedade exclusiva, como propriedade particular de Deus. Os nomes, eles são atribuídos como uma identidade da pessoa. Alguns tiveram seus nomes dados devidos a alguma situação, outros em alguma homenagem a alguém. Vamos nos lembrar de Isaías. Isaías, ele nos mostra que Deus pronunciou o nome dele antes dele nascer. Isaías significa salvação de Deus ou Jeová salvou. Isaías capítulo 49, verso 1, que diz: ouvi-me todas as ilhas e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção
Antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou desde o ventre de minha mãe. Ele pronunciou o meu nome. E no nosso texto base, o profeta Isaías está falando do rei da Pérsia chamado Ciro, um homem que foi separado por Deus para uma missão especial. Vamos conferir? Isaías capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha a missão que Deus tinha dado para Ciro, missão de abater as nações, executando a justiça de Deus sobre os povos ímpios e idólatras. E nessa missão, Ciro seria sustentado pelo próprio Deus, que lhe daria a vitória. Glória a Deus. Eu vou começar a concluir. Deus, ele escolhe nome, ele muda nome, mas ele conhece todos os nomes, até mesmo o nome de cada estrela. Esse é o nosso Deus, o Deus que é misericordioso, o Deus que é soberano, e ele é o Senhor do céu e da terra. Ele te conhece, ele te chama pelo seu nome, até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele conhece todos os seus. Já parou para pensar? É necessário confiarmos no Senhor em todos os momentos. E eu vou concluir com o salmista falando da soberania do nosso Deus. Salmo 147, o verso 3 ao verso 5, que diz: somente ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder, é infinita a sua sabedoria. Deus, ele é tremendo. Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece o teu nome. Basta você confiar nele, porque ele é o Deus que faz o milagre acontecer. Ele é o Deus que está contigo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se ele foi edificante na tua vida, faça seu comentário, dá o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.